Capítulo 2. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais dos sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisa-me para que eu também vá adorá-lo. Interessante que você percebe que apesar dos judeus não terem aceitado a Jesus como o Messias, todos eles sabiam da profecia, sabiam do período em que Jesus haveria de nascer e sabia de onde ele viria. Então, os profetas, os doutores da lei, os doutores da lei, né, e os principais sacerdotes, eles sabiam que era Jesus, eles sabiam que ele viria e mesmo assim endureceram o coração, assim como Herodes também. Sabendo que era Jesus, ele planejou matá-lo ao invés de adorá-lo verdadeiramente, né? A gente sabe que ele estava fingindo para os magos do Oriente que queria adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo os tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Então, os magos foram guiados pela estrela até Jesus, que muitas pessoas falam que fenômenos astrológicos não tem nada a ver com os sinais do fim dos tempos, e a Bíblia avisa muito sobre isso, e o nascimento de Jesus foi anunciado para esses 3 magos do Oriente através de uma estrela, né? Então não é bem assim como algumas pessoas têm dito ultimamente, né? Eles também foram avisados em sonho e acreditaram no sonho que tiveram e seguiram a recomendação que receberam. Versículo 13. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite e tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Interessante que toda vez que José é avisado por o anjo em sonho, ou seja como for, ele acredita na palavra que recebe e obedece sem dúvida. Pelo menos a Bíblia transmite aqui essa ideia de que ele obedece seguramente, né? Isso vale para nós também quando recebemos a palavra de Deus, ou seja, vindo de um profeta, ou seja, ela revelada através da Bíblia, ou até em sonho, ou como for a nossa experiência, acreditar naquilo que Deus nos responde em oração e não duvidar. Porque muitas vezes queremos que isso fique sendo reconfirmado várias vezes para ter uma prova de que isso é de Deus. Mas nós devemos acreditar naquilo que vem de Deus para nós, examinar, é claro, para ter certeza que vem de Deus e seguir e acreditar na nossa promessa até o fim. Versículo 16. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com a precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada porque eles já não existem. Ou seja, Herodes decidiu mandar matar todas as crianças de até 2 anos, que deveria ser mais ou menos o prazo do nascimento de Jesus, baseado pela visita que ele recebeu dos magos do Oriente, e mandou matar todos os meninos de até 2 anos, mas Deus já havia enviado o anjo para avisar José para fugir para o Egito, para que isso não acontecesse com Jesus, para que ele não fosse morto, né?
Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá. E avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado. Ele será chamado Nazareno. Então é isso, meus amigos. Essa é a história do nascimento de Jesus Cristo, resumida pelo livro de Mateus, né? Capítulo 1 e 2. Espero que tenha acrescentado a vida de vocês, né? Isso explica o contexto em que Jesus nasceu. Depois que o rei Herodes morreu, José foi avisado pelo anjo e retornou para a sua terra de Israel. Né? Não foi exatamente para Jerusalém, mas foi para a região da Galileia, que era uma região de muitas praias. Está aí por isso que os discípulos de Jesus eram pescadores. Né? Espero que Deus tenha tocado, falado ao coração de vocês. Se houver alguma coisa que eu ou algum dos meus amigos que me ajudam com o grupo, ou com o canal, ou com a página do Facebook, puder ajudar vocês, envie perguntas, envie comentários. Se você acha que tem alguma coisa mais que a gente poderia acrescentar, se essa leitura tá legal, tá certo? Envie os comentários de vocês, que é pra gente ter uma ideia se a gente pode ajudar em mais alguma coisa. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Amém.